Em abril de 1940, 35 milhões de comprimidos atravessaram os portões das fábricas alemãs e desapareceram nas mochilas dos soldados da Wehrmacht. Nos meses seguintes, esses homens atravessaram as florestas das Ardenas, sem dormir durante 3 dias seguidos, cruzaram rios inteiros sob fogo, tomaram cidades francesas em questão de horas. O mundo inteiro ficou paralisado perguntando-se como isso era possível. Os generais aliados não entendiam o que estava acontecendo. O primeiro-ministro francês, Édouard Daladier, gritou ao telefone que seus generais deviam estar errados, que era impossível que os alemães já estivessem a 80 quilômetros de Paris. Não era vontade. Não era superioridade tática no vazio. Era química. O que a história oficial demorou décadas para admitir é que a Segunda Guerra Mundial foi, entre muitas outras coisas, a primeira guerra na história da humanidade em que um exército inteiro foi dopado de forma sistemática e deliberada. E isso é apenas o começo, porque a história das drogas nesse conflito não termina com as anfetaminas nos bolsos dos Panzersoldaten. Termina em bunkers de concreto sob Berlim, em campos de concentração onde a marinha alemã experimentava cocaína pura em prisioneiros e nos laboratórios da CIA, que herdou os experimentos nazistas e os aperfeiçoou durante décadas. Esta é a história de como as drogas não apenas acompanharam a guerra mais destrutiva da história, mas em momentos decisivos a definiram. E é pior do que você pensa. Antes de continuar, quero mostrar a você algo que acredito valer especialmente a pena se você é um verdadeiro apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Durante os últimos meses, trabalhamos em uma coleção dedicada exclusivamente a um dos episódios mais impressionantes do conflito, a Batalha de Berlim de 1945. Reunimos mais de 200 fotografias históricas, inéditas ou muito raramente vistas, organizadas em uma coleção fotográfica que permite percorrer visualmente os últimos dias do Terceiro Reich. Não se trata simplesmente das mesmas imagens que aparecem repetidamente em documentários. Buscamos fotografias menos conhecidas que mostram as ruas de Berlim, soldados, veículos, edifícios destruídos e cenas registradas durante aqueles dias decisivos de 1945. A fábrica de Berlim-Johannisthal, no sudeste de Berlim, onde hoje existe um parque tecnológico com nomes luminosos nas fachadas, restam os vestígios enferrujados do que foi a fábrica Temmler. Os muros de tijolo desmoronam entre samambaias. A madeira apodrecida da chamada Casa da Bruxa, a casa original do fundador Theodor Temmler, ainda permanece de pé entre arbustos de amieiro. Não há nenhuma placa que explique o que aconteceu aqui. A fábrica Temmler instalou-se em Adlershof em 1933, o mesmo ano em que os nacionalsocialistas chegaram ao poder. Um ano depois, Albert Mendel, coproprietário judeu da empresa química de Tempelhof, foi expropriado pelas leis raciais do regime. A Temmler absorveu sua parte e expandiu o negócio. Era um período próspero para a indústria química alemã, pelo menos para seus membros arianos. Pesquisavam-se sem descanso novas substâncias que aliviariam as dores da humanidade moderna. Em 1938, o farmacologista da Temmler, Fritz Hauschild, apresentou resultados sobre uma molécula que vinha sendo desenvolvida desde 1887,
quando o químico japonês Nagai Nagayoshi isolou a efedrina da planta mahuang. Hauschild havia sintetizado a metanfetamina em forma de comprimido. Deram-lhe a marca Pervitin. O comprimido chegou primeiro às farmácias. As famílias alemãs o tomavam com o café da manhã. As donas de casa que atravessavam a menopausa o engoliam como balas, segundo registros médicos da época. As mães jovens o usavam para combater a depressão pós-parto. Os estudantes universitários a consumiam massivamente antes das provas. Em Munique, uma sala da universidade teve de ser destinada exclusivamente aos casos de overdose estudantil, os chamados cadáveres de Pervitin, que dormiam a embriaguez até se recuperarem. As mulheres que buscavam companheiro por meio das agências matrimoniais tomavam altas doses para superar as inibições antes dos primeiros encontros. Mas onde o Pervitin encontraria seu verdadeiro mercado não era entre as donas de casa de Berlim. O fisiólogo da defesa, no edifício neobarroco da Academia Médica Militar da Rua Invalidenstrasse, em Berlim, onde hoje está instalado o Ministério Federal da Economia e Energia, um cientista magro de olhos escuros lia, na primavera de 1938, um artigo do farmacologista Hauschild na revista Klinische Wochenschrift. O homem chamava-se Otto F. Ranke, tinha 38 anos e era diretor do Instituto de Pesquisa de Fisiologia da Defesa do Exército. Ranke tinha um inimigo. Não eram os russos, nem os franceses, nem os britânicos. Era a fadiga. O fisiologista viu no Pervitin algo que ninguém mais nas esferas militares havia considerado ainda, uma arma não balística. Organizou experimentos com 90 oficiais médicos no início, depois com 150. Dividiu-os em 4 grupos: os que recebiam Pervitin, os que recebiam cafeína, os que recebiam benzedrina e os que tomavam placebos. Submeteu-os a problemas matemáticos e de lógica durante toda a noite. Às 4 da manhã, os homens do grupo placebo estavam com a cabeça sobre as mesas. Os do grupo Pervitin continuavam resolvendo cálculos, frescos física e mentalmente ativos, como registram os documentos do experimento. Mesmo depois de mais de 10 horas de concentração contínua, diziam que tinham vontade de continuar a festa. Os resultados tinham nuances que Ranke escolheu ignorar. O Pervitin não tornava os indivíduos mais inteligentes. Os cálculos rápidos continham mais erros. As tarefas de alta concentração não melhoravam, mas os mantinha acordados. Para Ranke, isso era suficiente. Em suas próprias palavras, sem qualquer traço de cinismo. Uma substância excelente para despertar uma unidade cansada, um material de alto valor militar. Ranke pediu que fossem realizados testes em unidades regulares. A burocracia médica o ignorou. Enquanto o exército ainda debatia se era melhor dar pão branco ou pão integral aos soldados, Ranke já pensava em alimentos para o cérebro. Continuou trabalhando sozinho e tomou o Pervitin ele mesmo. Em seu diário de guerra preservado no Bundesarchiv Militärarchiv de Friburgo, Ranke registrou suas próprias doses com a mesma frieza com que anotava os experimentos. 2 comprimidos Temmler para aliviar o estresse de um dia comum de trabalho, mas quando havia reuniões difíceis. Usava-o para superar o esgotamento, para melhorar seu estado de ânimo. Sabia dos perigos da dependência, ignorou-os. O verão de 1939 passou. Os oficiais médicos preparavam-se para o desdobramento na Polônia, comprando Pervitin nas farmácias, porque ainda não era um suprimento oficial do exército. Ranke os observava sem poder agir. Menos de uma semana antes do início da guerra, escreveu a um general cirurgião: "É claro que é uma arma de 2 gumes dar às tropas um medicamento que não pode ser restrito a emergências." Os avisos chegaram tarde demais. Polônia, setembro de 1939. Em 1º de setembro de 1939, a Wehrmacht caiu sobre a Polônia. E os relatórios médicos que encheram pastas inteiras no Arquivo Militar de Friburgo durante os meses seguintes mostram algo que nenhum boletim oficial de guerra mencionou. A 3ª Divisão Panzer,
ao cruzar o Vístula em direção a Brest-Litovsk, relatou: frequentemente, a euforia, aumento do limiar de atenção, clara intensificação do desempenho. O trabalho é realizado sem dificuldade, um pronunciado efeito de alerta e sensação de frescor. O dia inteiro trabalhando, elevação da depressão, retorno ao estado de ânimo normal. Outro relatório, das unidades de reconhecimento. Todos frescos e animados, excelente disciplina, leve euforia e aumento do desejo de ação. Estímulo mental, muito excitado, sem acidentes, efeito prolongado. Depois de tomar 4 comprimidos, visão dupla e ver cores. As alucinações leves eram percebidas como agradáveis. Um primeiro-tenente que participou de negociações durante 3 dias e 3 noites em Brest-Litovsk, dividindo o país entre alemães e soviéticos, escreveu que a metanfetamina o manteve particularmente alerta durante as conversas. Quando retornou e encontrou defensores poloneses no caminho, a substância o colocou em particular disposição de combate. O oficial médico do 9º Corpo de Exército resumiu assim: estou convencido de que nos grandes impulsos, onde é preciso extrair a última gota da equipe, uma unidade abastecida com Pervitin é superior. Nessa invasão que custou a vida de 100.000 soldados poloneses e de 60.000 civis até o final de 1939, o Pervitin ajudou os atacantes a funcionar sem qualquer sinal de cansaço até o fim da missão. Mas havia vozes críticas. O médico do exército do 6º Exército, o mesmo que anos depois pereceria em Stalingrado, reuniu relatórios contraditórios e escreveu a Hanke que o Pervitin claramente não é uma medicação inofensiva e que não parecia apropriado de forma alguma entregá-lo aleatoriamente às tropas. A conclusão do relatório do 4º Corpo de Exército foi, no entanto, de uma ironia perfeita. Para continuar os experimentos, é necessária uma quantidade maior de comprimidos de Pervitin. O decreto estimulante. A frente ocidental dormia. Do outono de 1939 até a primavera de 1940, franceses e alemães se observavam de suas posições sem atirar. Não atiraremos, a menos que vocês atirem primeiro, diziam os cartazes que os soldados penduravam na frente. Na pequena cidade barroca de Zweibrücken, perto da fronteira com Lorena, os soldados alemães jogavam cartas, fumavam seus 7 cigarros diários de ração, praticavam futebol e ajudavam na colheita de batatas. Mas em seus bolsos carregavam Pervitin. Hanke visitou as posições e constatou que uma proporção muito grande de oficiais carrega Pervitin consigo. O efeito favorável foi confirmado por todos os consultados, tanto por tropas motorizadas quanto por membros de outras unidades. O consumo profilático preventivo o alarmou. O problema já não era se introduzir o Pervitin, mas como recuperar o controle de seu uso. Enquanto isso, no outono de 1939, 2 generais tiveram uma reunião decisiva. Erich von Manstein, de 52 anos, irascível, com as bochechas permanentemente avermelhadas, conversava com o general de blindados Heinz Guderian. A única oportunidade da Wehrmacht, concluíram, poderia estar em empurrar uma armada relâmpago de tanques através das supostamente intransponíveis montanhas florestais das Ardenas belgas, chegar à cidade francesa de Sedan em poucos dias e depois avançar até a costa atlântica. Os aliados previam um ataque mais ao norte. Um golpe de foice os pegaria de surpresa. O Estado-Maior alemão balançou a cabeça diante da proposta. Von Manstein foi transferido para o porto báltico de Stettin, longe da zona potencial de combate, para que sua ideia não prosperasse. Mas em 17 de fevereiro de 1940, teve uma reunião com Hitler, que ouviu o plano atônito e o aprovou imediatamente. O sucesso da operação dependeria do tempo, da velocidade e do elemento surpresa. E para operar sem dormir durante vários dias seguidos, era preciso algo mais do que vontade.
Em 13 de abril de 1940, 3 semanas antes do ataque no Oeste, o inspetor médico do Exército, Anton Waldmann, submeteu um documento ao marechal de campo von Brauchitsch. Ranke foi convocado para consultas. Escreveu às pressas uma conferência para o Estado-Maior e redigiu um folheto de instruções para a Wehrmacht. Em 17 de abril de 1940, um documento sem precedentes na história militar circulou entre 1.000 médicos de tropas, várias centenas de médicos de corpo e os responsáveis médicos das SS. O chamado Decreto Estimulante era claro em seu primeiro parágrafo. A experiência da campanha polonesa demonstrou que, em determinadas situações, o sucesso militar foi influenciado de forma decisiva por superar a fadiga em uma tropa à qual haviam sido exigidos grandes esforços. Superar o sono pode, em determinadas situações, ser mais importante do que a preocupação com qualquer dano relacionado, se o sucesso militar for ameaçado pelo sono. Os estimulantes estão disponíveis para a interrupção do sono. O Pervitin foi incluído metodicamente no equipamento médico. A dose recomendada: 1 comprimido por dia. À noite, 2 comprimidos em sucessão rápida. E, se necessário, outra dose 3 ou 4 horas depois. Em casos excepcionais, podia-se evitar o sono durante mais de 24 horas. E um ataque? Não era um caso excepcional? O documento foi assinado pelo comandante-chefe do Exército, Walter von Brauchitsch. A Wehrmacht foi o primeiro exército do mundo a depender oficialmente de uma droga química. Ranke, o fisiologista da defesa viciado em Pervitin, era o responsável por seu uso regulamentado. Na fábrica Temmler, dezenas de operárias, sentadas diante de máquinas circulares que pareciam bolos mecânicos, inspecionavam com dedos enluvados em branco pálido os comprimidos que dançavam sobre esteiras transportadoras. Era possível prensar 833 mil comprimidos por dia. O Exército havia feito um pedido enorme para o Exército e a Luftwaffe, 35 milhões ao todo. O golpe de foice. Em 10 de maio de 1940, às 7 da manhã, o major-general Alfred Jodl traçava a situação militar no quartel-general de Hitler, no Felsenest, perto da antiga aldeia de Rodert, na região de Eifel. Durante a noite, paraquedistas alemães lançados de Colônia haviam tomado o estrategicamente importante forte belga de Eben-Emael. Era um ataque de distração. O verdadeiro golpe estava em outro lugar. Perto da fronteira com Luxemburgo, o grupo Panzer von Kleist, a maior unidade motorizada já reunida na história militar, estava se concentrando. 41.410 veículos ao todo, incluindo 1.222 tanques, e todos estavam bloqueados em um congestionamento de 240 quilômetros que chegava até o Reno. Os veículos puxados por cavalos da infantaria haviam se misturado às faixas de circulação de que os blindados precisavam. Era o maior congestionamento da história europeia. Os aliados poderiam tê-los destruído com um punhado de bombardeiros, mas ninguém esperava um ataque por ali. Durante a noite entre 10 e 11 de maio, quando os tanques finalmente começaram a se mover, a distribuição em massa de Pervitin já havia começado. O general Johann Adolf Graf von Kielmansegg, que na década de 1960 chegaria a ser comandante-chefe das forças terrestres aliadas na Europa Central da OTAN, pediu 20 mil comprimidos para sua primeira divisão Panzer. Milhares de soldados tiraram a substância de seus bonés de campanha ou a receberam de seus oficiais médicos. Colocaram-na sobre a língua e a engoliram com um gole de água. 20 minutos depois, as células nervosas de seus cérebros começaram a liberar neurotransmissores. A dopamina e a noradrenalina intensificaram a percepção e colocaram os soldados em um estado de alerta absoluto. A noite se iluminou. Um frio intenso percorreu os couros cabeludos, uma sensação ardente de frio os preencheu por dentro. A pressão arterial média aumentou até 25%. Os corações trovejavam na câmara cilíndrica do peito. Em Martelange, uma pequena comunidade fronteiriça, os defensores belgas haviam se entrincheirado em bunkers numa encosta. Diante deles, havia várias centenas de metros de terreno aberto. Um ataque frontal era suicida.
E foi exatamente isso que fizeram os infantes alemães, desinibidos. Os belgas, chocados com tamanha temeridade, recuaram. E, em vez de assegurar sua posição como determinava a prática militar, os atacantes completamente desinibidos perseguiram seus inimigos imediatamente. O general Guderian havia ordenado: exijo que não durmam durante pelo menos 3 dias e 3 noites, se isso for necessário. E assim foi. A divisão Panzer informou que havia chegado à fronteira francesa. Sedan estava diante dos alemães. Muitos não haviam fechado os olhos desde o início da campanha. Na tarde do dia estabelecido, a artilharia alemã disparou e as ondas de bombardeiros de mergulho lançavam suas sirenes, os chamados chifres de Jericó, seguidos de explosões massivas. As janelas vibravam. E nos cérebros alemães, a metanfetamina desencadeava descarga após descarga. As vias neurais se contraíam, as junções intersinápticas flamejavam. Ao longo das horas seguintes, 60 mil alemães, 22 mil veículos e 850 tanques cruzaram o rio. Sentimos uma espécie de euforia, um estado excepcional, recordaria um participante. Estávamos sentados em nossos veículos cobertos de poeira, exaustos e eletrizados. O historiador médico e doutor Peter Steinkamp diria décadas depois de maneira concisa: a Blitzkrieg era guiada pela metanfetamina, para não dizer que a Blitzkrieg estava fundamentada na metanfetamina. A raposa de cristal, Erwin Rommel, não era um especialista em tanques, vinha da infantaria. Mas foi precisamente essa ignorância sobre os gigantes de aço e seus possíveis movimentos que o levou a avançar de maneira completamente não convencional. Comandava sua 7ª Divisão Panzer intuitivamente, como um choque de tropas de assalto. Em 17 de maio de 1940, nas primeiras horas da madrugada, Rommel, que já não respondia a nenhum de seus superiores, corria ao longo da estrada de Solre-le-Château, no norte da França, em direção a Avesnes. Por acaso, a 5ª Divisão de Infantaria, partes da 18ª Divisão de Infantaria e a 1ª Divisão de Infantaria do Exército Francês haviam estabelecido seu acampamento precisamente ali. Rommel não hesitou nem por um segundo e rompeu no meio deles, esmagando tudo em seu caminho, disparando rajadas por todos os lados e durante os 10 quilômetros seguintes empurrou centenas de veículos e tanques, junto com os mortos e feridos, para as valetas de ambos os lados, avançando com as lagartas manchadas de sangue, de pé entre 2 oficiais de seu Estado-Maior, no veículo blindado de comando, o boné jogado para trás, dirigindo o ataque. Rommel não parava. Seus superiores não podiam lhe dar ordens porque, quando os documentos escritos chegavam ao campo de batalha, ele já estava quilômetros adiante e sem contato por rádio. Não parecia ter nenhum senso de perigo, um sintoma típico do consumo excessivo de metanfetamina. Os franceses não sabiam o que fazer. Não havia instruções sobre como se defender daquilo. Nunca haviam praticado isso em manobras. O historiador e escritor Marc Bloch, que combateu por seu país em maio e junho de 1940, analisou o colapso das tropas francesas como uma derrota mental. Nossos soldados encontravam obstáculos com demasiada facilidade. Deixavam-se bloquear com demasiada facilidade, porque nosso pensamento era lento demais. O general Guderian havia dito a seus homens que não dormissem durante pelo menos 3 dias e 3 noites. No final, permaneceram 17 dias acordados. Uma investigação francesa descreveu a rápida travessia do Mosa pelos alemães e o fracasso da defesa francesa como um phénomène d'hallucination collective. Em menos de 100 horas, os alemães conquistaram mais território do que em mais de 4 anos na Primeira Guerra Mundial. A morfina de Göring e a ordem de parada. Em 20 de maio de 1940, um avião de mensagens do Ministério da Propaganda pousou no quartel-general do Felsenest, trazendo a última edição do Wochenschau, o cinejornal semanal sob as instruções de Goebbels. Hitler desceu a colina até o pub da aldeia, assistiu ao cinejornal 3 vezes seguidas e ditou as mudanças que queria. No dia seguinte, Guderian havia ocupado Abbeville,
uma importante cidade sobre o Somme. Todas as tropas francesas, britânicas e belgas ao norte do golpe de foice estavam separadas de suas unidades do sul. Restava apenas um porto atlântico aberto, Dunkerque. Guderian poderia bloqueá-lo em poucos dias, cercando 1 milhão de soldados aliados. O Império Britânico estava à beira do colapso. Naquela manhã, o marechal do ar Hermann Göring tomou o café da manhã com Hitler no Felsen-Est. Göring, cuja dependência de opiáceos era bem conhecida nos círculos internos do regime, naquele dia havia tomado sua dose antes de sair de seu quarto. Seria a dose que mudaria a história. Desde o ferimento no estômago que recebeu durante o assalto à Feldherrnhalle de Munique, em novembro de 1923, Göring havia desenvolvido uma grave dependência de morfina. Naquela manhã de maio de 1940, com os olhos grandes e brilhantes, as pupilas reduzidas a minúsculos pontos pelo opiáceo e um enorme broche de rubis reluzindo em seu peito, Göring decidiu que a gloriosa vitória sobre os aliados não podia ser deixada nas mãos dos arrogantes chefes do exército. A Luftwaffe deveria receber o mérito. Os tanques deveriam recuar um pouco para deixar o campo livre aos bombardeiros. Hitler, que se sentia na mesma sintonia que Göring, de uma forma que jamais conseguia com os generais pervitinizados, concordou. Às 12h45 do dia 24 de maio foi emitida uma ordem que ainda hoje desconcerta os historiadores. A infame Ordem de Parada de Dunkerque. Quando os britânicos perceberam que os tanques alemães estavam parando, não conseguiam acreditar na própria sorte. Começou imediatamente uma evacuação sem precedentes. Centenas de embarcações de resgate, destroyers da Marinha Real, lanchas, até mesmo transatlânticos e iates particulares requisitados, barcaças do Tâmisa, chegaram em sucessão incessante. As tropas aliadas cruzaram pontes improvisadas feitas de caminhões com tábuas sobre eles. Guderian só podia observar com seus binóculos o porto para o qual fluía a torrente imparável de soldados britânicos e franceses. O plano de Göring fracassou desde o início. Seu cérebro encharcado de morfina havia superestimado sua própria Luftwaffe. A Royal Air Force, com bases muito mais próximas, mobilizou seus Spitfires e conquistou o céu. Quando Guderian finalmente pôde entrar em Dunkerque em 4 de junho de 1940, às 9h40, encontrou apenas o equipamento que os britânicos haviam deixado para trás. 475 tanques, enormes quantidades de munições, artilharia e 80 mil soldados franceses que não haviam conseguido lugar nos navios britânicos. Mais de 340 mil aliados haviam escapado. Manstein, o criador do golpe de foice, mais tarde chamou isso de uma vitória perdida. A Batalha da Grã-Bretanha e o caos aeronáutico. A Batalha da Grã-Bretanha começou. Para forçar o Reino Unido a se render pelo ar, Göring bombardeou primeiro os objetivos logísticos da Força Aérea, aeródromos, hangares, pistas, aviões. A estratégia funcionava, mas Hitler cometeu um grave erro tático. Ordenou atacar Londres em 4 de setembro de 1940 para desmoralizar sua população, depois que os britânicos bombardearam os bairros berlinenses de Kreuzberg e Wedding. O resultado foi que os aeródromos inimigos deixaram de ser o objetivo principal e os britânicos puderam fortalecer suas defesas. Logo se tornou perigoso demais para a Luftwaffe operar durante o dia. Um piloto de bombardeiro descreveu a situação noturna. A decolagem muitas vezes acontecia tarde, às 10, às 11, e então você estava sobre Londres ou alguma outra cidade inglesa à 1 ou às 2 da madrugada, e naturalmente então está cansado. Então tomava 1 ou 2 comprimidos de Pervitin e então ficava bem novamente. Eu tinha muitas operações noturnas, sabe? E naturalmente o comandante sempre precisa manter seus sentidos alertas, então tomava Pervitin como medida preventiva. O Pervitin tinha entre os pilotos apelidos que revelavam sua função: sal do piloto, comprimidos Stuka,
comprimidos de Göring. Um comodoro do Mediterrâneo descreveu seus efeitos. O motor funciona de forma limpa e calma. Estou completamente desperto. Meu batimento cardíaco troveja em meus ouvidos. Por que o céu, de repente, está tão brilhante? Meus olhos doem sob a luz intensa. Mal consigo suportar o brilho. Tudo se torna imaterial e abstrato, distante, como se eu estivesse voando acima do meu próprio avião. No grande edifício do Ministério da Aviação do Reich, na Wilhelmstrasse, construído com blocos de pedra clara, as bandeiras de guerra do Reich com a suástica tremulavam no alto. Mas por dentro, as condições eram de caos, abuso desenfreado de álcool e drogas, intrigas e má gestão geral. O estado de Ernst Udet, o General Luftzeugmeister, ou General Mestre de Aeronaves, era o mais eloquente. Udet, o segundo piloto de caça com mais vitórias da Primeira Guerra Mundial, depois do francês René Fonck, servia conhaque durante as reuniões e consumia metanfetamina em enormes quantidades para neutralizar os efeitos do álcool. Seus 22 departamentos encontravam-se em um estado de caos indescritível. Gostava de escapar para casa, onde tinha um pequeno bar particular decorado com troféus de suas viagens pelo mundo. Em 17 de novembro de 1941, uma nota do Serviço de Notícias alemão anunciou que o Marechal do Ar General Luftzeugmeister Udet sofreu um acidente tão grave ao testar uma nova arma que morreu em consequência dos ferimentos. Na realidade, Udet havia disparado um tiro na própria cabeça em sua vila na Stahlupener Allee, em Westend, Berlim. Ao lado de seu leito de morte, havia rabiscado uma última mensagem. Homem de ferro, você me abandonou. A Batalha da Grã-Bretanha foi perdida. Foi a primeira derrota alemã naquela guerra. Paciente A. O médico mais importante da Segunda Guerra Mundial nunca esteve em um campo de batalha. Era obeso, de aparência descuidada, usava um casaco marrom de gabardine e seu nome era Theodor Morell. Morell conheceu Hitler em 1936, quando o fotógrafo oficial do Reich, Heinrich Hoffmann, o levou a Berchtesgaden para examinar o Führer. Hitler sofria de dores crônicas no estômago, espasmos, flatulência, fadiga geral. Os médicos habituais do regime não haviam conseguido ajudá-lo. Morell conseguiu. Em poucas semanas de tratamento com seu preparado Mutaflor, uma terapia bacteriana intestinal, Hitler melhorou de forma notável. A partir desse momento, Morell tornou-se o médico pessoal de Hitler, seu único médico particular, como exigia ser chamado, e começou a administrar-lhe substâncias. No início eram vitaminas e glicose, depois hormônios de origem animal, esteroides, extratos de órgãos de gado das fazendas da Ucrânia que Morell processava em sua fábrica expropriada de proprietários judeus em Olmütz. Testosterona para a libido. Orticrin, um derivado de testículos de touro, como cura para a depressão. Prostacrinum, elaborado a partir de vesículas seminais e próstatas de touros jovens. No final de 1941, o metabolismo de Hitler estava submetido a um bombardeio de mais de 80 preparados diferentes, muitos deles de origem incerta. Morell quase não fazia diagnósticos. Em vez disso, acrescentava constantemente novos remédios em concentrações variáveis ao que chamava de seu tratamento médico básico. O propósito implícito era manter o Führer funcionando a qualquer custo, evitar que seu desempenho caísse nos momentos críticos. Do Arquivo Federal em Koblenz ao Instituto de História Contemporânea em Munique e aos arquivos nacionais em Washington, D.C., os registros de Morell foram estudados durante décadas. Os interrogatórios realizados pelos americanos após a guerra durante 2 anos, antes de sua libertação em 1948, produziram uma avaliação psiquiátrica que definia o médico como alguém que frequentemente se perde em trivialidades sem sentido ao prestar suas declarações e tenta substituir as evidentes lacunas de sua memória por ficções, o que frequentemente conduz a informações contraditórias. Morell nunca explicou completamente a relevância de suas atividades. Eucodal.
A Rainha dos Remédios. O dia 18 de julho de 1943 foi uma data especial nos registros médicos do paciente A. A situação era extraordinariamente tensa. O Exército Vermelho havia vencido a maior batalha de tanques da história em Kursk, destruindo todas as esperanças alemãs de reverter a guerra na Rússia. Ao mesmo tempo, os aliados haviam desembarcado na Sicília e a Itália estava prestes a mudar de lado. Hitler não havia dormido nenhum momento por causa da iminente traição do exército italiano, conforme anotou Morel. Corpo tenso como uma tábua, cheio de gases. Aparência muito pálida, extremamente nervoso. Amanhã, discussão muito importante com o Dulce. No meio da noite, Heinz Linge, o ajudante de quarto de Hitler, tirou Morel de sua cama. O Führer estava curvado de dor e precisava de um alívio imediato. O queijo branco que havia comido no jantar e os rolinhos com espinafre e ervilhas lhe haviam feito mal. Morel pensou febrilmente. Precisava de algo que realmente funcionasse, algo que amortecesse a dor intensa de Hitler e o mantivesse em funcionamento para a reunião crucial com Mussolini às 15h30. Precisava de um as na manga. E, de fato, o tinha. No canto inferior direito da ficha clínica do paciente A, para o segundo trimestre de 1943, aparece uma substância sublinhada várias vezes: Eukodal. Um medicamento fabricado pela Merck em Darmstadt havia sido lançado no mercado como analgésico e remédio para a tosse em 1917 e era tão popular na década de 1920 que surgiu o termo eukodalismos. Seu princípio ativo é um opioide chamado oxicodona, sintetizado a partir do ópio bruto. Quase 2 vezes mais analgésico que a morfina, a qual havia substituído em popularidade, esse opioide sintético arquetípico caracterizava-se por seu potencial de criar muito rapidamente um estado eufórico significativamente mais intenso do que o da heroína, sua prima farmacológica. O autor Klaus Mann, experimental em muitos sentidos, confirmou o status especial da substância. O que tomo chama-se Eukodal. Irmã Euca. Tem um efeito mais agradável. Morel debateu consigo mesmo se deveria usá-la. O momento da partida para a importante reunião com Mussolini se aproximava. Sabia que o Eukodal animaria o Führer imediatamente. Mas sabia também que depois de experimentá-lo apenas uma vez, o ditador propenso ao vício seria muito relutante em renunciar a esse néctar dos deuses. Após apenas 2 ou 3 semanas de uso regular, o Eukodal pode tornar uma pessoa fisicamente dependente. Morel tomou a decisão. Injetou a nova droga por via subcutânea. Foi uma decisão monumental. A transformação imediata do paciente A nos minutos e horas após a aplicação foi tão marcante que ninguém ao seu redor pôde deixar de percebê-la. Hitler pareceu de repente tão bem-humorado que pediu imediatamente outra dose. Morel inicialmente recusou, já que ainda havia algumas discussões e decisões importantes a serem tomadas antes da partida. Mas, antes de sair em direção ao aeródromo, deu-lhe uma segunda injeção intramuscular. Os relatórios do Serviço Secreto Americano escritos após a guerra e todos os testemunhos presenciais confirmam que Hitler estava exaltado em sua reunião com Mussolini na Vila Gadia, perto de Feltre. O Führer falou durante 3 horas sem interrupção ao seu acuado colega ditador, que não teve uma única oportunidade de falar, limitando-se a sentar impacientemente, com as pernas cruzadas na borda de uma cadeira grande demais para ele, agarrando freneticamente o próprio joelho. Mussolini havia planejado convencer Hitler de que seria melhor para todos se a Itália saísse da guerra. A única coisa que fez foi massagear suas costas doloridas e suspirar profundamente enquanto o Führer, artificialmente eufórico, falava sem parar sobre a iminente vitória do eixo. O resultado: a Itália permaneceria na guerra por enquanto. Morel anotou com autossatisfação: o sucesso do dia é mérito meu. Cocaína, Stauffenberg e o ocaso. Em 20 de julho de 1944, às 11h14,
Morel registrou: paciente, a injeção como sempre. Na ficha, a anotação é X. Farmacologicamente estimulado, Hitler correu em direção ao edifício térreo onde estava sendo realizada a reunião militar daquele fatídico dia. Às 12h42, o coronel Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, que havia chegado um pouco atrasado, apertou a mão de Hitler e empurrou sua pasta marrom para debaixo da mesa, o mais perto possível de seu alvo. Pouco depois saiu da sala discretamente. A explosão foi de um branco brilhante e amarelo. Hitler foi lançado do centro da sala até a porta. Coberto pela substância X, com o sistema opioide ativado, o ditador pôde experimentar a explosão como se estivesse envolto em algodão, sentindo-se invulnerável como o Siegfried de Wagner. Estava um pouco tonto e levemente atordoado, declarou Hitler sobre o atentado, com uma estranha indiferença que impressionou todos os presentes. Quando Mussolini chegou em visita de Estado 2 horas depois, Hitler, após receber outra injeção de Eukodal, apresentou-se diante dele com botas recém-engraxadas, com as membranas timpânicas rompidas, dezenas de estilhaços no corpo, sangrando pelos 2 ouvidos, foi até a estação ferroviária e esperou impacientemente por seu colega. Mussolini, atônito com a aparente integridade física de Hitler, disse: "Foi um sinal do céu." Depois do atentado, chegou ao quartel-general o Dr. Erwin Giesing, especialista em ouvido, nariz e garganta de um hospital de campanha próximo. Giesing descreveu o homem que encontrou. O rosto estava pálido, levemente inchado, e havia grandes olheiras sob ambos os olhos avermelhados. O cabelo já estava claramente mesclado de grisalho e bastante descuidado. A pele do rosto estava bem barbeada, mas um pouco murcha, o que atribuía ao cansaço. A fala era anormalmente alta e tendia aos gritos. Um homem envelhecido, quase esgotado, que precisava se conformar com o que lhe restava de forças. O remédio favorito de Giesing para tratar as dores na região de ouvido, nariz e garganta era a cocaína, a mesma substância que os nazistas abominavam como droga da degeneração judaica. Não era tão incomum quanto parecia. Poucas alternativas para a anestesia local estavam disponíveis naquele momento. Entre 22 de julho e 7 de outubro de 1944, Giesing administrou a substância mais de 50 vezes, na forma de compressas nasais e faríngeas. Era cocaína pura de primeira classe, a famosa cocaína da Merck, enviada de Berlim por trem postal como solução de cocaína a 10%, assinada pelo farmacêutico das SS segundo os regulamentos do Escritório Central de Segurança do Reich. Hitler, segundo o relato de Giesing, afirmou que com cocaína se sentia consideravelmente mais leve e despreocupado e que também podia pensar com mais clareza. Perguntou se essa aplicação poderia ser feita 1 ou 2 vezes por dia, mesmo quando os condutos auditivos que precisavam de tratamento estivessem curados. Giesing concordou. "Por favor, não me transforme em um viciado em cocaína", disse Hitler em uma das sessões. Giesing respondeu de forma tranquilizadora que um verdadeiro viciado cheirava cocaína seca. Hitler ficou satisfeito. "Não tenho intenção de me tornar um viciado em cocaína." Em 16 de setembro de 1944, depois de uma dose administrada por Giesing, Hitler teve uma de suas famosas intuições. Ordenou uma ofensiva na frente ocidental. Embora todos o aconselhassem contra o empreendimento desesperado de uma segunda ofensiva nas Ardenas, o ditador recusou-se a ouvir. A vitória seria sua. No outono de 1944, o Eukodal e a cocaína haviam se fundido no sangue de Hitler no clássico speedball, o efeito sedativo do opioide equilibrando o efeito estimulante da cocaína. O resultado é uma enorme euforia e um estado de arrebatamento sentido até na última fibra do corpo. Hitler escalava seu Monte Olimpo farmacológico, convencido de que seus pensamentos eram cristalinos e de que podia reorganizar o mundo à sua vontade.
O campo de concentração e a droga milagrosa. No outono de 1944, enquanto as frentes se fechavam por todos os lados, na cidade portuária de Kiel, o almirante Helmut Hay realizava reuniões sobre um projeto que a marinha alemã preferiria esquecer para sempre. Hay comandava as pequenas unidades de combate da marinha, os Kaverbände, mini-submarinos de 2 homens, torpedos de um único piloto. Na primavera de 1944, tentava desesperadamente encontrar um medicamento rapidamente disponível que mantenha despertos e prontos para o emprego os soldados em operações individuais mais longas do que o habitual. A droga também deveria aumentar a confiança do soldado e mobilizar suas reservas de força. O professor Dr. Gerhard Orzechowski, farmacologista naval e chefe do Comando Naval Supremo do Báltico, chegou à conclusão de que o experimento necessário era transformar o homem em uma fera predadora, por meio da química. Orzechowski sugeriu 10 preparados diferentes sob as abreviações DI-A-DX, droga 1 a droga 10. Consistiam em diferentes quantidades de Eukodal, cocaína, Pervitin e Dicodid, um derivado semissintético da morfina. Em 17 de março de 1944, a farmácia do Hospital Naval de Kiel produziu 5 comprimidos de cada um dos 10 preparados. Um dia depois, 50 soldados do campo de treinamento de Blaukoppel os ingeriram. D9 foi o mais promissor. Uma mistura de 5 mg de Eukodal, 5 mg de cocaína e 3 mg de metanfetamina. Uma combinação brutal. Os resultados preliminares foram decepcionantes. Em todos os indivíduos ocorreram perturbações desagradáveis depois de tomar 1 ou 2 comprimidos. Os indivíduos que estavam previamente frescos e descansados apresentaram tremor nas mãos durante uma breve euforia, e os que já estavam cansados queixaram-se de fraqueza nos joelhos e tensão nos músculos. Sobreveio uma paralisia geral do sistema nervoso central. A euforia desejável cedeu imediatamente, o poder de decisão e o intelecto foram inibidos, as energias deterioradas, as faculdades críticas diminuídas, seguiram-se abundante transpiração e uma sensação de ressaca, um alto grau de fadiga e abatimento. Soava tudo, menos promissor. E, no entanto, o DX foi administrado. O resultado foi um fiasco. 2/3 dos pilotos dos mini-submarinos não sobreviveram às suas operações temerárias. Mas a Marinha não parou. Em outubro de 1944, o grande almirante Karl Dönitz visitou as pequenas flotilhas de combate. Decidiu-se realizar experimentos para estabelecer a tolerabilidade e a eficácia de altas doses de cocaína em forma de comprimido e altas doses de Pervitin em goma de mascar. E para isso, eram necessárias cobaias humanas. No final de novembro de 1944, o médico naval Richert, responsável pelos Kaverbände, foi admitido através de um enorme portão para uma instalação imensa. As letras de aço sobre a entrada diziam Arbeit macht frei, o trabalho liberta. O campo de concentração de Sachsenhausen, a 33 quilômetros ao norte de Berlim, nos arredores da pequena cidade de Oranienburg, havia sido inaugurado em 1936, o ano dos Jogos Olímpicos. Projetado como um triângulo equilátero, seu conceito arquitetônico baseava-se no princípio da vigilância total. Da balaustrada da torre principal A, pintada de verde pastel e parcialmente em enxaimel, um único guarda podia ver os barracões dispostos em 4 arcos ao redor do pátio de desfile semicircular. Uma única metralhadora podia manter todos os prisioneiros sob controle. Ali existia também a chamada Unidade de Teste de Calçados, uma pista de 700 metros de comprimento composta por 58% de estrada de concreto, 10% de caminho de escória, 12% de areia solta, 8% de lama mantida constantemente sob água e misturas de cascalho e paralelepípedos. Os prisioneiros deviam testar a resistência de solas para a indústria alemã de calçados durante marchas forçadas ininterruptas.
Empresas como Salamander, Bata e Laser enviavam seus modelos mais recentes. Estima-se que até 20 pessoas morriam na pista todos os dias. As esse chamavam isso de extermínio pelo trabalho. De 17 a 20 de novembro de 1944, a Marinha alugou a Unidade de Teste de Calçados para um comando secreto. Na primeira noite, às 8h30 em ponto, os prisioneiros receberam altas doses de drogas do médico naval Richer. A enorme quantidade de 50 a 100 miligramas de cocaína pura em forma de comprimido, 20 miligramas em goma de mascar ou 20 miligramas de Pervitin, também em goma de mascar. 30 minutos depois começou o efeito, e a marcha na pista de testes teve início, uma caminhada que literalmente durou até o fim da noite. O prisioneiro do campo Odd Nansen, mais tarde cofundador da Unicef, descreveu os experimentos. Neste momento, uma patrulha singular está marchando em volta e em volta do pátio de desfile interminavelmente. Todos estão equipados e cantam e assobiam enquanto caminham. Essa é a patrulha das pílulas. Estão sendo usados para testar uma nova pílula de energia. Quanto tempo conseguem continuar em plena capacidade com ela? Depois das primeiras 48 horas, disse que a maioria havia cedido e desabado, embora a teoria seja que depois de tomar essa pílula é possível alcançar o impossível. O indivíduo experimental número 3, o jovem de 20 anos, Gunther Lehmann, foi o único que ainda caminhava na manhã seguinte. Havia tomado 75 miligramas de cocaína e completou, ao todo, 96 quilômetros, sem fadiga, como cinicamente registram os arquivos experimentais. À 13h foi enviado aos barracões para juntar-se aos demais. Todos os drogados permaneceram ali até a tarde, incapazes de dormir. Às 8h, o experimento com drogas foi repetido. Outra noite sem dormir para os prisioneiros. Richert anotou com satisfação. Com esta medicação, o estado de espírito e a vontade são eliminados em grande medida. Os indivíduos experimentais foram claramente forçados a um estado que contradiz suas predisposições. Os resultados favoreceram a cocaína em goma de mascar. A conclusão de Richer: os jovens marinheiros deveriam mascar goma de cocaína 4 dias e 4 noites sem dormir por missão. Não houve médicos da Marinha entre os acusados nos julgamentos dos médicos de Nuremberg. Depois da guerra, sempre afirmaram não ter tido nada a ver com as SS. Mas isso não era verdade. Os submarinos de cocaína. Em dezembro de 1944, Dönitz dirigiu-se em Dresden a 5.000 membros da juventude hitlerista. A maioria tinha 15 ou 16 anos. Havia até mesmo alguns de 10 ou 12. Ao lado do microfone no palanque haviam colocado um mini U-boot decorado com guirlandas de flores. O grande almirante proclamou que era a única esperança da Alemanha para uma vitória final. Inúmeros membros da juventude hitlerista se alistaram. Somente ali, nos portos, receberiam os uniformes para essas missões de máximo segredo, com um pequeno peixe-serra de ouro bordado no boné, e embarcariam nos veículos torpedo montados às pressas e receberiam seus comprimidos e sua goma de mascar de cocaína, cujo conteúdo só podiam adivinhar. Em breve, a maioria deles se afogaria miseravelmente, como gatinhos dentro de um saco. O comandante superior Hans Joachim Richert descreveu uma missão de treinamento no Sehund, na qual ele e seu engenheiro-chefe receberam comprimidos estimulantes, cujo conteúdo só podiam adivinhar. Sentimos-nos de alguma forma eufóricos e quase sem peso. Tudo aparecia com cores improváveis. Logo surgiram alucinações auditivas, e o piloto pensou que escutava música de outro mundo. Os acessórios do barco começaram a brilhar e mudaram de forma e tamanho diante de seus olhos. Confusos, subiram à superfície e vagaram durante horas. Foram completamente incapazes de lembrar seu rumo mais tarde. Outro piloto recebeu 5 pequenos comprimidos vermelhos com a instrução de tomá-los um por um diante da fadiga. Sem conhecer os efeitos nem as possíveis consequências, tomou todos preventivamente em 2 horas.
Como resultado, permaneceu acordado durante 4 dias e 4 noites consecutivos. Um comandante descreveu a missão de janeiro de 1945. Em 7 dias sem dormir, ele e seu companheiro tomaram entre 15 e 20 comprimidos por dia. Um triste recorde. Quando seu mini-submarino chegou à base de IJmuiden, nos Países Baixos, amarraram uma toalha branca ao periscópio e sentaram-se com os braços ao redor um do outro na borda da torre. Renderam-se, independentemente de a quem se rendiam, independentemente do que lhes acontecesse. 7 dias sem dormir haviam finalmente terminado. O Reich não apenas colapsou na densa claustrofobia do bunker do Führer em Berlim, também afundou nas ondas geladas do Atlântico Norte, enquanto sua marinha era bombeada quimicamente com goma de cocaína testada em prisioneiros de campos de concentração. Ali, os mini-submarinos balançaram, mergulharam e ficaram à deriva, e presos em seu interior estavam os jovens torpedos de carne humana da marinha, com as drogas mais pesadas que qualquer soldado já havia tomado. A lavagem cerebral e a origem do MKUltra. Em Dachau, o SS Hauptsturmführer Dr. Kurt Plötner, da Universidade de Leipzig, trabalhava no Instituto de Pesquisa Militar Prática, sob a rubrica de métodos químicos para a supressão da vontade. Seus experimentos baseavam-se em trabalhos realizados no campo de extermínio de Auschwitz pelo Dr. Bruno Weber, diretor do Centro de Pesquisa Higiênica Bacteriológica de Auschwitz, com barbitúricos derivados da morfina e mescalina. Esses experimentos haviam sido inspirados pela Gestapo, que estava frustrada por seu sucesso limitado ao obter informações de combatentes poloneses da resistência presos. Plötner foi mais longe. Dissolveu mescalina secretamente em café ou álcool e iniciou uma conversa inocente com os indivíduos de teste desprevenidos. Depois de 30 a 60 minutos, o alcaloide havia passado para o sangue através da membrana mucosa do estômago. Os indivíduos experimentais abertos pela droga eram então informados de que, naquela área especial onde o interrogatório era realizado, Plötner tinha acesso direto à sua alma. A estratégia perversa funcionou. Quando o efeito da mescalina se manifestava, o pesquisador podia extrair até mesmo os segredos mais íntimos do prisioneiro se as perguntas fossem feitas habilmente. Eles inclusive informavam voluntariamente sobre assuntos eróticos e sexuais. As reservas mentais deixaram de existir. As emoções de ódio e vingança sempre podiam ser trazidas à tona. As perguntas enganosas não eram detectadas. Os americanos libertaram o campo e confiscaram os documentos de Plötner. Foi um tesouro para o serviço secreto americano. Sob a liderança de Charles Savage e do médico de Harvard, Henry K. Beecher, os experimentos continuaram sob o nome código Projeto Chatter e outras rubricas no Instituto de Pesquisa Médica Naval em Washington, D.C. Assim como os alemães estavam preocupados em chegar a conhecer com precisão a forma como essas drogas surtiam efeito como instrumento prático para seu possível uso com prisioneiros civis e militares. O secreto programa americano MKUltra, baseado no trabalho inicial de Plötner, estabeleceu como objetivo o Mind Control. A ortografia com K poderia ser lida como uma referência às suas origens alemãs. Plötner nunca foi punido por seus crimes, mas viveu no norte da Alemanha sob o nome de Herr Schmidt até 1952. Em 1954, o ano da Copa do Mundo de Futebol na Suíça, a Faculdade de Medicina da Universidade de Friburgo o nomeou professor extraordinário. O bunker final. Em janeiro de 1945, o edifício do bunker do Führer era uma ratoeira de concreto. As paredes tinham 7,5 metros de espessura, sem janelas, sem ventilação direta. O teto da sala de trabalho media 6 metros de espessura de concreto armado. Hitler trabalhava, dormia e vegetava ali em total isolamento, consumido por sua própria substância. O Elkodal já não chegava. As fábricas da Merck em Darmstadt
haviam sido atingidas pelas bombas aliadas em 19 de dezembro de 1944, destruindo 70% de suas instalações. Um funcionário relatou: durante esse período, a maior parte da força de trabalho, 2.292 alemães e aproximadamente 700 estrangeiros, estava ocupada tentando colocar ordem no caos da destruição. A produtividade foi, em geral, extraordinariamente baixa, já que quase 2/3 do tempo de trabalho foram perdidos em ataques aéreos. Sem as drogas às quais seu corpo havia se acostumado desde o outono de 1941, o sistema nervoso de Hitler deixou de produzir endorfinas. O equilíbrio de dopamina e serotonina sofreu junto com o sistema nervoso simpático. Já não havia sensação de bem-estar, nem proteção contra o ameaçador mundo exterior. Tudo o que restava era a hipersensibilidade. O esmalte dental de Hitler se deteriorava, suas gengivas secavam, seus dentes em ruínas caíam. Seu cérebro, irreversivelmente danificado por neurotoxinas, já não recebia estimulação. Todos os receptores que os transmissores poderiam ter preenchido estavam desligados. Começou a cavar sua pele amarela com uma pinça dourada, com movimentos agressivos e nervosos, para eliminar as bactérias que supostamente haviam passado através das barreiras de seu corpo e o estavam destruindo por dentro. O general de Panzers Heinz Guderian, agora chefe do Estado-Maior-Geral do Exército, informou que Hitler precisava colocar sua mão direita sobre a esquerda e sua perna direita sobre a esquerda para tornar o tremor menos visível quando estava sentado. Se cruzava os braços sobre o peito, todo o seu torso entrava em movimento. Em março de 1945, os médicos de Morel estavam contaminados. Suas ampolas eram inutilizáveis. Um telegrama de Morel para as fábricas Kozolup de 18 de março de 1945 dizia claramente: os testes das ampolas em Olmütz demonstraram que todas são inutilizáveis por serem não estéreis e, portanto, tóxicas. Não usar sob nenhuma circunstância. Em 8 de abril de 1945, Morel informou a seu paciente que não restavam mais barras de Vitamultin. As poucas substâncias que sobravam, preparados de nomes que quase ninguém conhecia, foram injetadas a cada 2 dias: estrofantosa, betabiona, armina. Como os garotos de 14 anos que acabavam de estar sentados em seus bancos escolares e agora manejavam as peças antiaéreas, essas drogas foram lançadas ao fronte químico. Em 20 de abril de 1945, Adolf Hitler celebrou seu último aniversário. As mãos de Morel tremiam e ele sofreu um desmaio enquanto tentava aplicar a injeção de aniversário. O médico assistente Stampfeger foi convocado. No dia seguinte, enquanto os russos bombardeavam o centro da cidade com seus órgãos de Stalin, Hitler demitiu Morel. "Você me considera um idiota?" gritou para o médico atordoado. Depois acrescentou: "Você queria me dar morfina ou uma injeção de escopolamina morfina?" Morel negou a acusação. Hitler não acreditou nele. Demitiu-o. 20 minutos depois, o homem que havia passado 8 anos ao seu lado, aplicando-lhe 1.100 doses documentadas ao longo de 885 dias de tratamento, atravessou o limiar do bunker pela última vez. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler suicidou-se. Sem químico ao lado, sem dealer, sem a camada farmacológica que havia envolvido sua realidade durante quase 4 anos. Morel foi capturado pelos americanos em maio de 1945. Foi interrogado durante 2 anos. Extraíram dele informações sobre os últimos anos de tratamento de Hitler. Foi libertado em 1948 e morreu em 1948, depois de uma série de ataques. Seus arquivos permanecem distribuídos entre o Arquivo Federal em Koblenz, o Instituto de História Contemporânea em Munique e os Arquivos Nacionais em Washington. O fungo, o químico e a Guerra Fria.
A história das drogas na Segunda Guerra Mundial tem um epílogo que muito poucos conhecem e que conecta diretamente com os experimentos de Plötner em Dachau. Em Basileia, Suíça, em 16 de abril de 1943, o químico Albert Hofmann interrompeu seu trabalho no laboratório da farmacêutica Sandoz e foi para casa. Ali, segundo suas próprias anotações, instalaram-se imagens fantásticas de extraordinária plasticidade e com um intenso jogo de cores semelhante ao caleidoscópio. 3 dias depois, em 19 de abril de 1943, realizou um autoexperimento voluntário com a substância que havia sintetizado. O composto número 25 em sua série experimental com ácido lisérgico catalogado como LSD-25. A dose que Hofmann tomou era de 1/4 de miligrama, o que ele acreditava ser uma quantidade infinitesimalmente pequena. 45 minutos depois, montou sua bicicleta e pedalou até sua casa através de Basileia, com sua assistente de laboratório de 21 anos, Susanne Hamstein, tentando acompanhá-lo. O que aconteceu depois foi a primeira viagem de LSD documentada da história, e uma das mais intensas. O chão começou a se curvar, as paredes balançaram, o quarto girou. O médico que chegou encontrou pulso, respiração e pressão arterial perfeitamente normais, enquanto seu paciente acreditava estar morto. Hofmann documentou que a substância era aproximadamente 1000 vezes mais potente que o Pervitin, com o qual a Wehrmacht drogava seus soldados a poucos quilômetros ao norte. Essa comparação não foi acidental. O pesquisador suíço Piet Beck, que estudou durante anos os arquivos do laboratório da Sandoz, agora parte da Novartis, chega a uma conclusão desconcertante. O LSD não veio do céu. Era o resultado dos esforços sóbrios de uma empresa farmacêutica para desenvolver novos medicamentos. E a empresa operava em uma Suíça que, cercada entre as potências do eixo, entre 1940 e 1944, dependia economicamente de seus laços com a Alemanha nazista. As vendas de produtos suíços para a Alemanha e seus aliados realmente aumentaram depois de 1940. Arthur Stoll, o diretor da Sandoz que supervisionou o trabalho de Hofmann, havia construído sua empresa em parte sobre os enormes cultivos industriais de Ergot Emmer, no Emmental suíço, onde jovens loiras com tranças disparavam com pistolas de inoculação o micélio do fungo nas flores do grão, enquanto jipes com bandeirolas da Sandoz percorriam as íngremes encostas do cantão. Era agroindústria química em grande escala, em plena guerra, em um país que comercializava com ambos os lados. Os documentos confiscados de Plötner em Dachau mostravam que os experimentos alemães com mescalina e outras substâncias psicoativas para suprimir a vontade dos prisioneiros eram exatamente o que os americanos precisavam para seus próprios programas de interrogatório na Guerra Fria. O pesquisador de Harvard Henry K. Beecher e o cientista Charles Savage continuaram os experimentos sob o código Projeto Chatter no Naval Medical Research Institute em Washington. E o LSD foi a peça que faltava. No final da década de 1940, a CIA começou o que terminaria sendo o MKUltra, um programa de dezenas de subprojetos financiados secretamente através de universidades e hospitais, onde voluntários, prisioneiros, pacientes psiquiátricos e soldados foram dosados com LSD sem seu conhecimento ou consentimento para estudar o controle mental. A grafia do nome do programa com K foi, para alguns pesquisadores, uma referência intencional às suas origens alemãs. Controle. Em 1996, o governo suíço encarregou 40 historiadores de elaborar um relatório independente sobre o papel das empresas suíças durante a Segunda Guerra Mundial. O relatório final da Comissão Independente de Especialistas Suíça tinha 525 páginas, sem contar as notas. A conclusão era incômoda. Neutralidade havia sido um conceito relativo.
As vendas de bens para a Alemanha e seus aliados haviam realmente aumentado. O Banco Nacional Suíço havia comprado ouro roubado pelo regime nazista sem hesitação. A linha que conecta a fábrica Temmler, em Berlim-Johannisthal, o campo de Sachsenhausen, os bunkers de Dachau, os arquivos da Novartis, em Basileia, e os documentos desclassificados dos arquivos nacionais em Washington é longa. Mas existe. As cicatrizes nas veias. Nos últimos meses de 1944, as veias de Hitler estavam tão destruídas que Morell mal conseguia penetrá-las. A pele das veias, perfurada muitas vezes demais, estava inflamada, cicatrizada e com um peculiar tom marrom. Morell teve que fazer uma pausa. Cancelei as injeções hoje para dar aos antigos orifícios de punção a oportunidade de cicatrizar. O cotovelo interno esquerdo está bem. O direito ainda tem pontos vermelhos, mas não pústulas, onde foram aplicadas injeções. De fato, cada picada criava uma nova ferida que se unia à anterior, produzindo uma crosta alongada e crescente, o que os viciados chamam de marcas de agulha, quando uma picada segue a outra para formar uma linha. Hitler chegou a ficar nervoso com isso. Quando lhe dei a injeção intravenosa, o Führer pensou que eu não estava esfregando a área o suficiente com álcool, de modo que frequentemente desenvolvia pequenas pústulas vermelhas nos orifícios das agulhas. Mas Morell tinha sua própria explicação. Sangue com baixo teor de oxigênio, por meses sentado no bunker sem luz do dia nem ar fresco, e venoso, como se torna aparente ao aplicar um torniquete, e portanto não suficientemente coagulável, e o orifício da agulha permanecendo vermelho. Hitler insistia que deveriam ser bactérias entrando em seu corpo com as injeções. A cena tinha algo de perfeitamente circular em seu horror. O homem que havia construído um aparato estatal baseado na pureza racial, na higiene do corpo, na abstinência do veneno, no alerta permanente, vivia suas últimas semanas em um bunker subterrâneo, sem luz solar, com as veias destruídas por milhares de picadas, esperando no meio da noite por seu dealer pessoal para aliviar suas cólicas intestinais com um opioide sintético, enquanto o açúcar dos biscoitos de Streusel era a única dopamina que lhe restava. Nos documentos do Bundesarchiv Militärarchiv de Friburgo, os 9.812 arquivos do exército alemão ainda guardam os relatórios de médicos de campo que descreviam o estado de suas unidades nos últimos meses da guerra. Soldados que tomavam Pervitin para poder fugir do inimigo em vez de atacar, motoristas de tanques que trocavam a cada 100 quilômetros e engoliam comprimidos para continuar avançando sem parar. A droga que havia levado o exército alemão de Berlim até o Canal da Mancha em 10 dias, de Berlim até os Pirineus, do Ártico até o Mediterrâneo, agora apenas servia para que os mesmos homens, 4 e 5 anos depois, pudessem fugir para casa. Em novembro de 1944, a fábrica Temmler ainda solicitava a distribuição de matérias-primas, efedrina, clorofórmio e ácido clorídrico, para produzir 4 milhões de comprimidos adicionais para o armamento e a guerra. Por razões de segurança diante dos bombardeios britânicos, os laboratórios haviam sido transferidos para a pequena cidade medieval de Meisenheim, no sudoeste da Alemanha, para uma cervejaria, onde as duas drogas favoritas dos alemães em tempos de guerra eram agora fabricadas sob o mesmo teto: cerveja e metanfetamina. O que resta, hoje, no Parque Tecnológico de Adlershof, no sudeste de Berlim, entre samambaias e álamos que crescem sobre o que foram muros de tijolos, quase não restam vestígios da fábrica Temmler. O imóvel está sem utilização há décadas. Na rua Invalidenstrasse, onde Otto Ranke dirigia o Instituto de Pesquisa de Fisiologia de Defesa da Wehrmacht, agora está instalado o Ministério Federal da Economia e Energia.
As letras curvas douradas no teto de mansarda ainda dizem Scientiae, Humanitate, Patriae. A ciência, a humanidade, a pátria. Nos antigos quartéis das SS em Munique, onde hoje se encontra a Academia Médica das Forças Armadas Alemãs, o Dr. Volker Hartmann, capitão do Corpo Médico Naval, trabalha na história das drogas na Segunda Guerra Mundial. Quando em Mazar-e Sharif, durante o deslocamento no Afeganistão, o comandante de uma companhia lhe pediu modafinil, um psicoestimulante, para as operações contra os talibãs, Hartmann recusou. Eu não queria ser responsável por soldados possivelmente viciados, além do significado ético e político. Confiscou tudo. O número de consumidores atuais de metanfetamina no mundo supera os 100 milhões. A oxicodona, o princípio ativo do Eukodal que Morel injetava em Hitler, é hoje o epicentro da crise de opioides que matou centenas de milhares de americanos desde os anos 1990. A empresa Purdue Pharma comercializou o Oxycontin, o descendente direto do néctar dos deuses de Hitler, com afirmações sobre sua baixa capacidade de causar dependência que depois se revelaram falsas. E o LSD, a substância que nasceu nos laboratórios da Sandoz em Basileia em 1943, o mesmo ano em que Plötner experimentava com mescalina em prisioneiros em Dachau, atravessa hoje uma nova primavera clínica. Os ensaios do Imperial College de Londres mostram que o LSD ativa exatamente os receptores no cérebro, os receptores 5-HT2A, que se atrofiam como resultado do Alzheimer. As possibilidades terapêuticas para a demência, a depressão e os transtornos de ansiedade são objeto de estudos ativos em universidades de 3 continentes. A história das drogas na Segunda Guerra Mundial não termina em 1945. Essa é talvez a parte mais perturbadora de tudo isso. As substâncias, os métodos, os arquivos, os cientistas, os programas, tudo continuou. A Seymour herdou Plötner e continuou seus experimentos. Os aliados contrataram ex-funcionários da Gestapo para reconstruir a polícia antidrogas alemã sob o esquema nazista original, com os mesmos formulários e os mesmos procedimentos, simplesmente com nomes em inglês. Harry Anslinger, o diretor do Departamento Federal de Narcóticos americano, admirou abertamente a política de drogas do Terceiro Reich por sua eficiência estrita e usou os modelos alemães para construir o sistema global de proibição que domina o século XX. O mundo que habitamos foi construído em parte sobre estas histórias.